Olá, a partir de agora você acompanha conosco uma conversa com o senador José Medeiros. E o nosso tema é o horizonte político do nosso continente aqui da América Latina, aqui na América do Sul. Nós acompanhamos nesse mês de novembro o segundo turno das eleições na Argentina, por exemplo, que rompeu com 12 anos de kirchnerismo no país. E o presidente Macri ele já assume a presidência na Argentina com um discurso que faz um contraponto assim ao que tem sido a média dos discursos, o senso comum, vamos dizer, nos países da América Latina, não é isso, senador? Exatamente. Os países da América Latina recentemente têm feito o que se chamou de... Começou com Dom Chaves, né? O Chaves, que ele dizia Viva Simão Bolívar, né? E criou-se o chamado bolivarianismo. Isso. E o discurso tem sido para baixo ou para cima, mas sempre circundando nessa ideologia, nessa chamada ideologia que surgiu. E das vezes que o senhor veio ao argumento para falar sobre o tema, o senhor sempre chamou a atenção de como essa ideologia interferia na dinâmica do Mercosul, por exemplo. Né? Acaba contaminando, porque o viés ideológico do governo impacta em tudo, na educação. Você nota os livros desses países, eles têm esse viés de já começar uma doutrinação, aí vai para a economia e contamina tudo. E aí, de repente, começa aí uma luz no fim do túnel, onde você vê a Argentina já saindo na frente aí, meio que cansou desse padrão que traz prejuízo econômico. A gente já alertava naquele momento sobre a questão do Mercosul, porque o Brasil ficou negociando, devido a esse viés ideológico, de forma muito prejudicial à economia brasileira, ao povo brasileiro. E eu dou exemplo. Comece bem a atitude brasileira em relação à Bolívia, quando nós perdemos aquela refinaria. E aí, os acordos feitos, esse Mercosul era para ser um projeto de ganha-ganha, um bloco econômico de ganha-ganha. E, na verdade, o Brasil perdeu muito. Alguns defensores dizem, olha, o Brasil negociou tanto para a Venezuela, mais do que para os Estados Unidos. Óbvio, o viés ideológico do país estava sendo esse, negociar com Venezuela, onde os brasileiros que ali vendiam, muita gente não sabe disso. Mas quem vendia para a Venezuela era uma dificuldade imensa de receber. Então, esse momento ideológico impactou nesse Mercosul. E é por isso que eu venho há bastante tempo defendendo aqui, inclusive entrei com um projeto de resolução aqui no Senado Federal, para que cassasse aquele outro que o Senado tinha aprovado, a entrada da Venezuela, porque é prejudicial ao Brasil. Aí você veja bem, falamos recentemente tanto sobre a TP, parceria Transpacífico, né? A parceria Transpacífico. Nós ficamos aqui enrolados, vamos dizer assim... 40% do PIB está envolvido nessa associação desses países e nesse comércio. Exatamente. Uma coisa considerável. Aí nós vivemos de commodities. Praticamente hoje nosso balanço comercial está sobrevivendo das commodities. E os nossos parceiros, boa parte dos nossos parceiros... aliás, que o ministro Levi já avisou que não é... que é melhor ser um pouco mais arrojado, né? Pois é. Aí nós temos boa parte dos nossos parceiros já no Transpacífico. E nós vamos ficar negociando com quem? Vamos vender para quem? Aqui na América Latina, nós já temos alguns países que já saíram na frente. Paraguai, agora Argentina. Aí daqui a pouco fecha aí um acordo transpacífico com a União Europeia e cada vez mais nós vamos ficar isolados. Aí dizem, olha, tudo bem, mas tem os BRICS. Os BRICS estão atolados aí nessa dificuldade. Então, eu penso que em economia não pode haver amiguinho. Tem que haver interesses, ver os interesses do país. Me lembro bem dessa frase do Ronald Reagan. Certa vez, que era presidente dos Estados Unidos na época, falaram sobre um país irmão. Ele falou, olha, entre países não existe amizade, existem interesses comerciais. Porque no frigir dos ovos, o que vai para a panela do nosso povo depende muito dessas decisões. E daí a nossa preocupação com esse bloco que o Brasil fica cumprindo todas as cláusulas e os parceiros não, e aí a gente fica com a economia debilitada devido a um viés ideológico que não traz ganhos para a sociedade brasileira. Agora, senador, o senhor que já entrou com um requerimento questionando a participação da Venezuela no Mercosul, né? Exato. Eu não sei se é requerimento que chama, como é que chama? É um projeto de resolução. Pronto. Que eu entrei aqui. E ontem, interessante que o novo
novo presidente da Argentina, assim que entrou, usou os mesmos argumentos que nós usamos na justificativa daquele projeto, de que a Venezuela não reúne as cláusulas, ou seja, ela não cumpre as cláusulas necessárias, os quesitos necessários para fazer parte do bloco do Mercosul, qual seja a cláusula democrática. Isso dá força para a tramitação desse projeto de resolução aqui na casa? Eu creio que sim, porque hoje à tarde já teve um debate forte aqui, justamente sobre isso, e boa parte dos senadores defendendo justamente o que diz esse projeto que eu protocolei aqui na casa. E a presença do presidente da Argentina que chega de uma forma, fazendo um contraponto, porque ele foi oposição do Kirchner, né, da Cristina Kirchner, ele foi oposição. E ele já toma posse acenando que a política externa dele vai ser diferente do que foi. O que isso traz de benefício para o Mercosul? Olha, eu entendo que, na verdade, tem um novo olhar, um olhar diferente que o novo presidente da Argentina traz. Eu creio que vai ser muito bom para a América do Sul toda, para a América Latina toda. E mais, o Brasil corre o risco de perder, vamos dizer assim, a liderança que até então, o protagonismo que até então tinha. Porque esse discurso nosso está atrasado. E ele chega com um discurso novo, chega com uma coisa nova. A gente nota que o bolivarianismo está em crise e ele chega propondo algo novo. Então, nesse momento, ele é o que tem. É o que tem. E se o Brasil continuar nessa mesmice, ombreado com Maduro, ombreado com outros parceiros mais atrasados aí, corre o risco de ficar atrás nessa discussão. Eu penso que o bolivarianismo, nesse momento, começa a rachar de forma importante. É um marco, a chegada dessa nova liderança? Eu não tenho dúvida. E é tão interessante, e é tão emblemático essa chegada dele, que no Mato Grosso tem um ditado que diz que malandro, quando vê que cair, deita. Quando vê que vai cair, ele deita. E eu já notei que o pessoal da Cristina Kirchner, mesmo o pessoal que apoiou, o Planalto mesmo que apoiou o outro candidato, eles já estão dizendo, não, mas ele não era do kirchnerismo, ele não era, já soltaram ele. Se não era, foi o candidato da Cristina, e foi o candidato que veio aqui no Planalto e ganhou apoio. Então, assim, estão querendo descolar da derrota. Houve derrota, sim, perderam, e o bolivarianismo levou um golpe forte. E tem uma outra discussão, mesmo que não queiram ver, mas tem uma outra discussão, um contraponto, como você disse, no cenário político nosso aqui. Vamos agora a expectativa em relação à eleição na Venezuela, né? A Venezuela, eu sou até suspeito para falar, porque o senhor estive lá e vi as condições e vi o povo com medo. Eu vi o povo com medo. O povo simples da rua, o homem médio da rua com medo. Isso é um perigo. Isso, quando o país está nesse nível, é muito perigoso. E essas eleições, eu espero que não. Mas eu acho que vai ser uma eleição muito complicada. E eu faço aqui um parênteses sobre isso. Havia uma possibilidade do Tribunal Superior Eleitoral Brasileiro ir numa comissão da Unasul para fazer um olhar de perto dessas eleições, a verificação. Quando o TSE propôs que queria fazer tipo uma aferição das urnas, foi negada. Começaram a colocar dificuldade, impediram que o ministro Jobim fosse. E o TSE, muita gente tem criticado o ministro Toffoli. O ministro Toffoli cada vez mais me surpreende. Ele foi muito, muito sábio. Ele preservou o Tribunal Superior Eleitoral Brasileiro. Ele preservou o Brasil de chancelar essas eleições que vão ocorrer na Venezuela. Porque essas eleições elas já estão eivadas de vício quando você já estão comprometidas quando você prende os principais opositores. E, quiçá, não haja uma fraude generalizada. Porque os indícios já tem. Quando você impede que haja uma fiscalização dos outros países para que haja um acompanhamento, o que é normal, já acende um monte de luz amarela. Já é um significado. Já tem um significado político, exato, né, senador? Já diz alguma coisa. Então, assim, eu não espero muito dessas eleições na Venezuela. A tendência ao bolivarianismo ali ainda continua. Exatamente. Né? E eu temo até que, se perderem, não pela forma como eles têm se comportado,
que não aceitam o resultado das eleições. Óbvio que isso aqui é uma ilação que tomara que não aconteça. Estamos aqui no argumento, fazendo uma reflexão, como é mesmo o objetivo do programa, dar uma oportunidade de mostrar o que pensa o senador sobre o momento que a gente vive. E agora a expectativa é essa, né, senador? A expectativa é essa, é o que tem se apresentado. Agora, eu acho que o ponto positivo que tem se apresentado é que no final do ano, próximo ao Natal, parece que num símbolo de nascimento está surgindo algo novo na América do Sul. Uma renovação. Tá certo, senador. Muito grata pela sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço. Eu agradeço também a você que está nos acompanhando, lembrando que esse é o programa Argumento e que você é o nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado. E para isso é uma ligação gratuita, 0800 61 2211. E quando você quiser rever esse ou outros nossos programas, use o endereço eletrônico senado.leg.br/tv. Até a próxima.